Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, no capítulo 15. Juízes 15, eu vou ler dos versículos 1 a 8, inicialmente. Passado algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher e dizia: vou entrar no quarto da minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar e lhe disse: eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela e por isso a dei ao seu companheiro, mas você não concorda que a irmã mais nova é mais bonita do que ela? Fique com ela em lugar da outra. Mas Sansão disse: desta vez sou inocente para com os filisteus quando lhes fizer algum mal. Então saiu, apanhou 300 raposas e pegou um bom número de tochas. Amarrou as raposas duas a duas pela cauda e prendeu uma tocha em cada par. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim incendiou tanto os feixes como o cereal que ainda estava por ser colhido, além das vinhas e dos olivais. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timinita, porque o sogro lhe tirou a mulher e a deu ao amigo dele. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. E Sansão disse a eles: se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar. E ele os atacou com fúria, matando muitos deles. Depois desceu e habitou numa caverna da rocha de Etã. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos abençoa nesta manhã, que nós possamos aprender mais da Tua Palavra, aprender mais dessa narrativa antiga, mas que tem tanto a nos ensinar. Nos abençoa nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. O sofrimento é didático para Deus. Não que Deus goste de forma nenhuma de nos ver sofrendo, mas por causa do pecado, essa maneira, o sofrimento, é muito importante para nós lembrarmos que sempre devemos clamar ao Senhor e que também em tudo nas nossas vidas devemos atribuir glórias a Deus. Reprovação. O que falar de reprovação? Alguns alunos meus perguntam no meio da minha aula de Bíblia, muitas vezes até já sabendo a resposta, mas com a tentativa de ridicularizar às vezes ou humilhar a matéria, e eles perguntam assim: Bíblia reprova? E eu digo que obviamente não. Se você ficar reprovado em Bíblia e chegar em qualquer secretaria de educação neste país, a pessoa passa, não tem problema nenhum. Aí eu continuo, eu digo: Bíblia não reprova, mas o professor de Bíblia reprova. Aí eles perguntam: como assim? Eu digo: olha, se eu falar um pouquinho de você e você estiver precisando de alguém para lhe ajudar num conselho de classe, pode ter certeza que todos os professores vão ficar do meu lado. Pense numa profissão unida, é a profissão do professor. Como a gente entende a dor do outro.
Eu já vi casos no conselho em que o aluno estava quase passado, todos tinham passado e aprovado ele, mas um professor levantou e disse: olha, teve um episódio em que ele me humilhou em sala de aula. E aí todos mudaram o voto. Porque o que é o conselho de classe? O aluno está reprovado. Se o aluno está no conselho de classe, ele reprovou em alguma recuperação anual. Então ele está reprovado. Ele depende unicamente da misericórdia do professor. E brincadeiras à parte, irmãos, tem aluno que tem que reprovar, porque ele simplesmente não consegue fazer o próximo ano. Ele brincou o ano todo. E infelizmente, se a gente passar ele, por causa da pouca maturidade dele, ele vai dizer: eu brinquei e passei, esse ano eu vou brincar também. Ele não vai pensar assim: poxa, os professores me deram uma chance, eu vou aproveitar. Tem aluno que só aprende com a reprovação. E reprovação hoje em dia é algo muito sério, irmãos. Além do aluno perder um ano todo, o pai perde um ano de mensalidade. Eu não sei vocês, mas para mim é muito dinheiro. Um ano inteiro de mensalidade, fora matrícula, fora taxa de projeto, de viagem. O pai tem que pagar tudo de novo. É um grande prejuízo, mas reprovação muitas vezes é necessário. Eu que gosto muito de agenda, imagino Deus com uma agenda da minha vida, programando os sofrimentos que eu tenho que passar para crescer. Não que Deus seja um Deus sádico, mas porque no meu pecado Ele sabe que bonança demais faz a gente se afastar um pouco dos caminhos dele. E é no sofrimento em que nós aprendemos mais do que a bonança. Já diria o sábio Salomão, é no enterro em que a gente aprende mais. Você aprende mais no enterro do que numa festa. Então, recapitulando, irmãos, o capítulo 14 aqui do livro de Juízes, acontece algo terrível. Ele tenta casar com uma filisteia, algo que estava nos seus planos, mas não estava nos planos de Deus, ele concretizar esse casamento. Na verdade, o versículo 4 do capítulo 14 nos informa que Deus ele criou esta ocasião para iniciar a inimizade de Sansão com os filisteus. E o final do capítulo 14 termina com Sansão indo embora deste casamento por causa da desavença do seu enigma, e os filisteus pegando a sua noiva e casando com um dos padrinhos. Só que Sansão estava apaixonado por essa mulher. Ele já havia declarado no capítulo 14, olha, aos meus olhos é só dela que eu me agrado. Sansão estava convicto do seu pecado, o pecado do jugo desigual. E o objetivo do capítulo 14 é mostrar o início do cumprimento dessa promessa que Deus fez aos seus pais. Este homem, apesar até dele mesmo, ele vai salvar Israel, ele vai ser o salvador de Israel. Então, o que é que acontece no versículo 1 do capítulo 15? Sansão volta com um cabrito. Ele volta com um cabrito. Versículo 1. Passado algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher e dizia: vou entrar no quarto da minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. Provavelmente Sansão achava que a festa não tinha acabado, porque essas festas de casamento só terminam com a consumação do casamento. No versículo 1 nós temos uma informação importante. A época em que Sansão volta para esse casamento, ele volta nos dias da colheita. Toda plantação tem o dia do plantio e tem o dia da colheita. Isso aqui vai ser importante para o que ele vai fazer com a plantação dos filisteus aqui, como já lemos, com as raposas. Sansão quer consumar o casamento e o pai dessa mulher diz: olha, eu entreguei ela a outro homem, mas
para apaziguar a situação, não se preocupe, eu dou a você a irmã dela. Olha, a irmã dela é muito mais nova e a irmã dela é muito mais bonita do que ela. Fique tranquilo. Só que Sansão, ele não gostou de nada disso. Sansão estava perdidamente apaixonado por essa mulher. E Sansão tem um plano. Olha a fala dele no versículo 3. Desta vez sou inocente para com os filisteus quando lhes fizer algum mal. E ele pega nada mais, nada menos que 300 raposas, né? Sansão é aquele que rasga leão no meio. O que são raposas para Sansão? Ele faz 150 pares de raposas. Ele amarra uma tocha no rabo de 2 raposas dos pares. Ele acende a tocha e lança as raposas na plantação dos filisteus. Quem é que consegue conter esse caos? É um caos. Como é que eu consigo parar 150 pares de raposas que estão literalmente dando a vida para sobreviver? E ali eu tenho plantação queimada junto com raposa queimada. O cheiro devia estar terrível. Uma tragédia em termos de plantio e colheita. Sansão, irmãos, inicia o capítulo tentando restaurar uma situação que não foi ele que começou. Quem começou foram os filisteus, trapaceando ali naquele enigma que Sansão faz no casamento. Os filisteus foram lá e simplesmente deram a sua esposa, o amor da sua vida, para outra pessoa. Sansão faz uma tentativa de restauração aqui, só que aqui não tem jeito mais. E ele vai revidar, versículo 5. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim incendiou tanto os feixes como o cereal, que ainda estava para ser colhido, além das vinhas e dos olivais. Os filisteus foram lá e procuraram ocasião para destruir e humilhar Sansão, mas Deus estava procurando, muito antes do que os filisteus, estava procurando ocasião para matá-los. Versículo 6. Os filisteus perguntaram quem fez isso. Responderam: Sansão, o genro do Timinita, porque o sogro lhe tirou a mulher e lhe deu ao amigo dele. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. É muito irônico isso que os filisteus fazem, porque é justamente o que os filisteus ameaçaram fazer se ela não descobrisse o enigma no capítulo 14. Volte comigo, capítulo 14, versículo 15. No 4º dia, disseram a mulher de Sansão: convença o seu marido a nos explicar o enigma, do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai. Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Ela traiu o seu marido para ter a proteção do Estado. Ela traiu o seu marido para ter a proteção do governo, das autoridades terrenas. Ela pensou: o meu marido não consegue me proteger, eu vou confiar mais aqui nas autoridades terrenas. E o que ela teve em troca, irmãos, por ser leal a eles? Ela foi queimada junto com o seu pai e a sua casa. Aqueles que tentaram proteger ela, agora são aqueles que vão destruí-la. O que ela buscou, através do pecado, evitar, é exatamente isso que ela vai ter no capítulo 15, como diria Mateus 16, 25. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Como diz o Salmo 58, a partir do versículo 10, vai dizer assim: alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio, então se dirá: na verdade, há recompensa para o justo, há um Deus com efeito que julga na terra.
Se você acha que não existe justiça, existe. E existirá de uma vez por todas quando Jesus voltar, porque quem governa esse mundo é a própria justiça. Essa mulher agora pagou com a vida porque ela não confiou no seu marido e por ter colocado todas as suas esperanças no ímpio, na autoridade ímpia. O mal que ela tentou se livrar, entregando o seu marido, veio sobre ela. Mas Sansão vai responder. Olha que é um jogo aqui de respostas entre Sansão e os filisteus. Os filisteus dão uma jogada, Sansão devolve. Versículo 7, e Sansão disse a eles: se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar. E ele os atacou com fúria, matando muitos deles. Depois desceu e habitou numa caverna na rocha de Etã. Ele foi lá, após eles terem queimado a sua mulher com o seu sogro. Ele foi lá e matou mais gente. Ele tinha matado 30 no final do capítulo 14. Agora ele mata mais gente, mais pessoas aqui, sozinho. E ele atacou com fúria. E logo depois, estrategicamente, ele vai se esconder numa caverna. Qual é a finalidade dele se esconder nessa caverna? É ver se os filisteus iriam revidar ou se eles iriam desistir. Mas o que acontece aqui é mais uma resposta dos filisteus. Eles não param. Eles querem a cabeça de Sansão agora de uma vez por todas. Ele acabou com a nossa plantação e agora ele veio aqui sozinho e matou mais do nosso povo. Nós queremos ele, só que agora eles vão atrás das autoridades de Judá. E veja como Judá vai reagir. Versículo 9. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vocês estão nos atacando? Responderam: viemos prender Sansão para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. Veja que o filisteu é a vítima. Ele diz assim: olha, a gente estava lá e ele veio e nos atacou. Sim, mas por que ele atacou vocês? Também ninguém vai perguntar isso aos filisteus. Por que ele atacou vocês? Não, a gente estava lá e ele nos atacou. O mundo é sempre a vítima. O mundo sempre se faz de perseguido. Eles não fizeram nada para Sansão ter feito isso. Quem começou essa briga? Foram eles, ameaçando a esposa de Sansão, a noiva na verdade, fazendo a noiva traí-lo. Versículo 10. Os homens de Judá perguntaram... Versículo 11. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você nos fez isso? Ele respondeu: assim como fizeram comigo, eu fiz com ele. Veja que a resposta de Sansão é sincera. Ele está dizendo assim: não, eu fiz algo com ele, sim, de fato, mas eu fiz porque eles fizeram comigo. Sansão não vai negar. Sansão não vai fazer como os filisteus: eu não fiz nada e eles vieram contra mim. Não, eu fiz, mas porque eles intentaram contra mim. E o povo aqui, irmãos, o povo estava totalmente acostumado a ser dominado. O povo de Judá aqui está cansado, está desanimado, está debaixo de opressão. Mas o fato deles estarem cansados, o fato deles estarem desanimados, isso não é sinônimo deles estarem quebrantados. Eles estão cansados, eles estão desanimados, mas eles não são humildes. Eles não estão quebrantados. Cansaço não é sinônimo de humildade e desânimo não é sinônimo de quebrantamento. Eles estão cansados, mas eles mostram nessas falas a sua soberba e a sua arrogância. Eles estão diante do Salvador de Israel. E o que é que eles querem fazer? Eles querem entregar o Salvador de Israel. Não parece uma coincidência
com o que acontece com Cristo? É essa pessoa que foi levantada para nos salvar de uma vez por todas, para nos libertar dos nossos inimigos. Vamos fazer o quê? Se aliar a Ele, se juntar a Ele? Não. Vamos amarrá-lo e vamos entregá-lo. Vamos entregar o libertador de Israel. Eles não estão enxergando o Salvador deles, na frente deles. Foi assim com Moisés. Os escravos estavam cansados, estavam humilhados, mas eles se mostraram orgulhosos quando Moisés foi lá para libertá-los. Foi assim com Jesus, e foi assim também na época dos profetas. Eles vão agir segundo a soberba deles. Na visão deles, Sansão era apenas um agitador. Esse homem é um causador de problemas. Eles não estavam conseguindo enxergar o Salvador de Israel. Olha que irônico aqui, versículos 12 e 13. Os homens de Judá disseram a Sansão: viemos para amarrar você, para entregar nas mãos dos filisteus. Sansão disse: jurem para mim que vocês não me matarão. E eles disseram: não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus, mas de maneira nenhuma vamos matar você. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. A gente aqui tem um exemplo extraordinário de Sansão, de coragem e força. Sansão não vai lutar contra os de Judá para salvar a sua vida. Sansão sabe quem é o inimigo. O inimigo é o filisteu, não é o povo de Judá. Embora estejam aqui cansados, assimilados, soberbos e orgulhosos, ele sabe quem é o inimigo. Ele sabe quem ele tem que proteger e quem ele tem que lutar. Olha, me levem, mas por favor não me matem. Me deixem vivo na frente dos filisteus. Por isso que Sansão é um tipo de Cristo. Pensem comigo, Jesus tinha todo o poder de matar os seus inimigos, de ir lá e aniquilar, e uma legião de anjos descer e acabar com toda a guarda pretoriana. Pedro vai empunhar a espada, Jesus diz: guarda a espada. Por quê? Porque Jesus não veio naquele momento para ser o imperador de Roma, para ser o César, para reinar apenas num reino terreno. Ele veio como um cordeiro para o matadouro. Ele veio para ser entregue de fato. Ele sabia que esse era o seu caminho, a morte, a cruz. E ele sabia que por causa disso, para que isso acontecesse, haveria muito engano, haveria muita traição, haveria muita falsidade. Mas esse é o caminho que Deus planejou para o seu filho. Deus planejou ele ser traído, ele ser abandonado. Deus criou a ocasião para ele ser desprezado, para ele ser cuspido. Judá aqui, irmãos, é o traidor. Ele está querendo entregar Sansão. Olha a hipocrisia no texto, irmãos. Olha, a gente, só não me mate. Não, Sansão, não vamos matar você, não se preocupe. A gente só vai entregar você ao seu pior inimigo. A gente só vai entregar você a alguém que vai pegar você e vai fazer algo pior do que a morte. Vai torturar você muito antes de matar. Não se preocupe, não vamos matar você não. Eles estavam matando Sansão. Quando eu entrego alguém para o seu pior inimigo, eu também sou o assassino. E assim como Judas fez com Cristo, eles não mataram Sansão. Eles entregaram na mão dos incircuncisos. Foi isso que eles fizeram. E eles sabiam que eles iriam fazer algo pior do que matar. Versículo 14. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele, mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram.
O Senhor está procurando ocasião, irmãos, para destruir os inimigos, e Sansão sabia disso. Ele só precisava estar vivo no meio dos inimigos. É interessante a linguagem aqui, que é a mesma intensidade com que o Espírito entra em Sansão, se apossa de Sansão, quando ele vai derrotar o leão. Se apossou dele de tal maneira. Essa aqui é toda a ferramenta do português para tentar aprofundar o que o hebraico quer dizer, no sentido de que ele foi possuído pelo Espírito Santo de uma forma impactante, a ponto de duas cordas novas se tornarem fios de linho queimado, e elas desfizeram, na verdade, em suas mãos. E a forma como isso é feito é muito intrigante. A forma como ele vai matar os filisteus aqui, e não são poucos. Versículo 15: achou uma queixada de jumento, ainda fresca, pegou-a na mão, e com ela matou 1000 homens. E depois disso, Sansão começou a cantar poesia. Começou a cantar, começou a recitar versos, virou poeta. Versículo 16: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, matei 1000 homens. Quando ele acabou de falar, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramat-Leí. Ramat-Leí significa o Monte da Queixada. Esse vai ser o nome do lugar desse episódio, em que com uma queixada de jumento ele mata 1000 homens. Mas agora vem a reprovação, agora vem a tribulação. De uma forma simples, eu diria. Versículo 18: sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: por meio de teu servo deste esta grande salvação. Será que agora eu vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou o alento e reviveu. Por isso aquele lugar se chama En-Hacoré até o dia de hoje. Flávio Joséfo, um dos primeiros historiadores do Novo Testamento, ele comentando sobre esse texto, ele vai dizer assim: o Senhor está aqui punindo Sansão, reprovando Sansão, por causa do seu louvor no versículo 16. Porque o seu louvor no versículo 16 não remeteu glórias a Deus em nenhum momento. O seu louvor no versículo 16 só exaltou a sua força, o quanto ele era forte, e ele não lembrou do Senhor. Joséfo continua: ele não fez menção de Deus e sobre como ele obteve a vitória. Ele só fez isso após a sede absurda que ele sentiu. Aí ele vai dizer no versículo 18: por meio de teu servo deste esta grande salvação. Agora ele não é mais o herói da história, ele é o servo. E agora não foi ele que conseguiu, foi o Senhor que deu a salvação através dele, que é servo. Após grandes obras, irmãos, após grandes feitos, nós podemos nos encontrar cansados. Em uma das diversas passagens que retrata a humanidade de Cristo, ele na cruz, ele vai olhar e vai dizer: eu tenho sede. Sansão teve sede e não tinha água. Então agora ele passa a louvar ao Senhor. Ele só passa a louvar ao Senhor na angústia. E é assim que Deus faz muitas vezes com a gente, irmãos. Muitas vezes nós que não temos talvez a prática de render glórias a Deus em todas as situações das nossas vidas, às vezes vamos ter que passar por situações como essa. Situação de tribulação, situação de sede.
porque simplesmente nós não atribuímos glórias a Deus. Olha o que é que Deus faz. Deus faz ele matar 1000 filisteus. Mas porque ele não atribuiu glória, Deus dá uma simples sede. Deus tira o básico do ser humano, que é a água. E ele vai lá e ele reconhece. Lembrem-se que com Sansão tudo é mais. Tudo é mais. Ele não parte um cachorro, ele não parte um cabrito no meio, ele parte um leão. Sansão está perdidamente apaixonado por aquela filisteia, e no próximo capítulo vai estar perdidamente apaixonado por outra mulher, por outra ímpia, e essa vai traí-lo de novo. Sansão é aquele que mata 1000 filisteus. Olha, até o Espírito Santo, quando vai possuí-lo de uma forma abrupta, de uma forma extrema. Sansão é o homem dos exageros. E aqui ele não reconhece que isso veio da mão do Senhor, mas ele vai suplicar o seu favor. As aflições muitas vezes são colocadas nas nossas vidas para que a gente de fato peça socorro. Todos nós, irmãos, porque veja, em maior ou em menor grau, nós somos de alguma forma ingratos, por causa do nosso pecado. No meio da dor, ou às vezes só no meio da dor é que a gente para e fala assim: poxa, como o Senhor é bom. Olha, se não fosse o Senhor, glórias sejam dadas ao Senhor. É o caso dos alunos que reprovam. Tem alunos que precisam reprovar. Eles só vão dar valor aos estudos se eles reprovarem. E aí no versículo 19, irmãos, aquele lugar agora também se chama En-Hakoré. En-Hakoré significa a fonte do que clama, ou o poço do que clama. São 2 nomes que esse lugar vai ganhar, não é? Ramat Lehi, o monte da queixada, e En-Hakoré, agora a fonte do que clama. O primeiro nome mostrava a altivez de Sansão. O segundo nome mostrava a sua necessidade e a sua dependência. E finalmente no versículo 20, Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Aquele que foi entregue agora se torna o salvador de Israel por 20 anos. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Então, diante disso, irmãos, temos 3 rápidas aplicações dentro desse texto, aplicações muito pertinentes para as nossas vidas. Primeiro, a história de Sansão é por isso que ele é um tipo de Cristo, se assemelha bastante à história de Cristo. Essa parte aqui em específica, onde judeus vão entregá-lo aos gentios, onde literalmente os dois o condenam, é muito semelhante à de Cristo, e a gente não pode passar despercebido, porque quem eram os fariseus, não é? Os sacerdotes, eram aquelas pessoas que tinham contato com a lei. Eles são os que mais deveriam clamar ao Senhor. Eles estavam tão perto da lei, eles estavam tão perto da palavra, mas ao mesmo tempo eles estavam tão longe, porque eles estavam vendo diante deles o Deus encarnado, e eles só faziam condená-lo. Eles olhavam e faziam como o povo de Judá, que esse homem é um agitador. Esse homem, ele veio para tomar o nosso lugar, para tomar a nossa nação. Vamos perder a nossa habitação, vamos perder a nossa terra. O Senhor se fez homem, irmãos, e ele procurou ocasião para ser tentado em nosso lugar. Ele procurou ocasião para que pudesse destruir o pecado. Ele procurou ocasião para ser perseguido. Ele procurou ocasião para nos dar vida. Ele morreu para nos dar vida, procurando ocasião para nos justificar, buscando ocasião para nos redimir.
Quantas vezes as coisas dessa vida me fazem perder a percepção de que o Salvador chegou, Jesus Cristo chegou, e eles entregam Jesus. Eles chegam para Sansão aqui e perguntam: você não sabe, Sansão, que eles governam sobre nós? Mas essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é: eles têm o direito de governar sobre vocês? Eles têm esse direito? Qual é o direito que eles têm? Nós somos o reino do seu Filho amado, irmãos. Estamos aqui para saquear o reino das trevas. Não sou eu que devo me emoldurar, me moldar ao mundo. Eu estou no mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Você não é desse mundo. Se comporte como tal, se comporte como um habitante dos céus. Eles viraram pessoas completamente assimiladas, assim como os que entregaram Jesus a gentios ímpios. Segunda aplicação, irmãos, o Salmo 76, versículo 10, vai nos dizer assim: pois até a ira humana há de louvar-te, e dos resíduos das iras te cinge. O Senhor usa até a ira humana para fazer justiça. E Ele fez justiça aqui contra esta mulher que colocou as suas esperanças em autoridades ímpias. Esse episódio é muito notório aqui no versículo 6. Ela abandonou o seu marido. Como é fácil, irmãos, na nossa vida, nós fugirmos das responsabilidades, nós fugimos do juízo, muitas vezes, através de meios pecaminosos. Na Coreia do Norte, na época da Guerra Fria, para se implementar o comunismo na Guerra Fria, o que mais o governo prometeu foi comida. Olha, vocês nunca mais vão passar fome. E se você pesquisar um pouco, o que mais eles prometiam era carne. Foi a campanha da carne. Se vocês confiarem a vida de vocês para nós, vocês nunca mais vão deixar de ter carne. Me lembrou uma campanha na eleição passada de um certo candidato a presidente. Quer campanha melhor para o povo do que você prometer comida sempre, carne? Quem é que ganha a eleição? Alguém que promete educação melhor ou alguém que promete carne? Alguém que promete picanha? Hoje, na Coreia do Norte, as pessoas passam fome. As pessoas morrem de fome. Por quê, irmãos? Porque quando você entrega nas mãos dos outros aquilo que é a sua responsabilidade, o que você vai receber é exatamente o oposto do que lhe prometeram. Quando você entrega na mão dos outros aquilo que é a sua responsabilidade, o que você recebe é o oposto daquilo que lhe prometeram. A obrigação do Estado não é nos sustentar. Eu sou o provedor da minha casa, essa é a minha obrigação, eu sustento a minha família. A obrigação do Estado é talvez trabalhar para facilitar isso. Vai facilitar, vai me dar melhores condições de trabalho, vai me dar meios de estudar, de me especializar para que eu seja de fato um trabalhador, vai investir em educação de fato para que eu tenha ênfase e desfrutar do fruto do meu trabalho. Se eu confio ao Estado aquilo que é a minha obrigação, eu vou receber o oposto daquilo que me prometeram.
Se você quiser se proteger por causa de picanha, por causa de arroz, por causa de cesta básica, no futuro os seus filhos não vão ter o que comer. Você não vai ter nem netos, talvez, porque seus filhos vão morrer de fome. A esposa de Sansão disse: eu vou garantir a minha vida e a vida do meu pai, e os nossos bens vão ficar intactos, vale a pena trair o meu marido. Ela se entregou ao Estado e foi exatamente isso que ela teve. O seu pai, ela e os seus bens foram todos queimados. Ninguém pode prometer a você proteção para a igreja, proteção para a sua família, senão o seu marido. Somos a noiva e Cristo é o noivo. Só Ele pode me proteger, só Ele pode garantir para mim um futuro, só Ele pode me salvar. Cantamos tanto aqui o Salmo 146, e é isso que significa o Salmo 146. Não confies em governantes, nem nos homens para salvar. Todos perecem quando o Espírito lhes sai. Nós cantamos isso. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Não façamos escolhas erradas em busca de proteção, porque aquilo que a gente vai colher é exatamente aquilo que a gente mais teme. Confiemos somente, irmãos, no Senhor. E por último, apesar da grande tragédia estabelecida no final do capítulo anterior, como Sansão vai resolver aquela situação da aposta no capítulo 14, a forma como Sansão vai agir contra os filisteus no início do capítulo, veja, ele busca reconciliação. Foram os filisteus que começaram essa briga, que foram contra eles, que ameaçaram a sua esposa para traí-lo, e assim ela fez. Mas mesmo assim, agora no início do capítulo, ele vai priorizar a restauração. Restauração, irmãos, reconciliação deve ser sempre a primeira opção nas nossas vidas. Jamais a gente pode se entregar ao problema. Todos os conflitos que a gente venha a ter, nós temos que buscar a restauração, a reconciliação até o fim. Sansão foi traído, mas esse é o pontapé inicial que ele faz no início do capítulo. Mal sabia ele que a desordem já estava posta. E essa é a figura aqui desse capítulo. O Salvador foi entregue para que os inimigos fossem mortos. O que é que a Bíblia nos ensina, irmãos? Olha, se alguém faz mal a você, se alguém prejudicar você, você deve ir buscar reconciliação com ela. A Bíblia não diz assim, se você foi o ofendido, não faça nada, espere o ofensor vir falar com você. Porque você foi ofendido, você tem o direito a nunca mais falar com a pessoa. Não, a Bíblia não faz distinção. Você foi ofendido, você foi o ofensor, você deve priorizar, você deve buscar a reconciliação. Prezar nisso na igreja, na família, no trabalho. Nós somos os cristãos. Nós somos a parte que entendemos isso. Por que nós não tomamos essa iniciativa? Que coisa, irmãos, que ironia. Como o Senhor destrói o pecado? Se fazendo homem. Como é que Ele destrói a morte? Se humilhando, morrendo. Como Ele me justifica? Ressuscitando. Ele vence quando Ele adentra nos lugares para ser entregue. Ordenado por Deus. E entregue aos ímpios. O poder dele foi manifestado com toda a força quando ele foi entregue aos inimigos, igual a Sansão. Então, se você foi abandonado por alguém em algum momento,
Meu irmão, minha irmã, se você foi traído por alguém, se alguém lhe julgou pela aparência e foi lá e excluiu você, se alguém escanteou você, não selecionou você, você não foi escolhido, você nesse momento se une ao sofrimento de Cristo. Porque tudo isso, irmãos, aconteceu com Ele também. E se você está unido com Ele no sofrimento, você também se unirá na ressurreição, na exaltação. Estamos unidos na humilhação e na exaltação, porque o que aconteceu com ele como a primícia dos que dormem, vai acontecer com você também. O sofrimento dele nos dá vida eterna. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esta mensagem. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos sustenta, nos capacita. Te agradecemos por essa narrativa tão impactante, que aponta para o Teu Filho, que fala para nós. Nos abençoa ao longo desta semana, nos guarda nos Teus braços, que nós possamos restaurar os relacionamentos que o Senhor nos dá, que nós possamos ser aqueles homens pacificadores, que levam a Tua palavra, que levam o Teu evangelho, o Teu amor para todos os povos. Nos abençoa, nos capacita nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos cantar ao Senhor o Salmo 150 como hino de resposta.